paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aqui e que estão prestes a ouvir algo que vai tocar profundamente o coração, a fé de cada um de vocês. Hoje eu convido você para viajar comigo para dentro da Bíblia, para conhecer 5 mulheres que mudaram regras, quebraram preconceitos e escreveram um capítulo novo na história do povo de Deus. Muitas vezes ouvimos falar de grandes líderes, de profetas, de reis, mas raramente paramos para ver o brilho, a coragem de mulheres como essas. As 5 filhas de Zelofeade. Uma história que parece simples, mas guarde lições sobre a fé que vamos aprender no dia de hoje. Justiça, direito, confiança no Senhor. É a certeza de que Deus não faz acepção de pessoas. Elas viveram um tempo onde tudo parecia já estar definido, onde as regras pareciam não dar espaço para elas. Mas elas não se calaram, elas foram buscar o que era justo e mostraram que quando a causa é reta, Deus abre caminhos. Hoje vamos passar mais de 10 minutos juntos, vamos entender quem foi Zelofeade, quem eram essas mulheres, qual era o desafio que elas enfrentaram, como elas agiram e principalmente quais lições que ficam para nós nos dias de hoje. Vamos ver como Deus ouve, como Ele acolhe, como Ele faz justiça a quem busca a sua vontade. Vamos começar aqui falando o significado dos nomes de cada uma das filhas de Zelofeade. Primeiro, Macla ou Maala, significado literal, aquela que confia, força na dificuldade, superação ou dança movimento firme. Lição, ela representa a confiança inabalável em Deus. Mesmo quando as regras pareciam contra elas, elas não se abalaram e buscaram o que era justo. Segundo, Noa ou Noá, significado literal, movimento, aquela que não se detém, perseverança e descanso em Deus. Lição, não pararam diante de obstáculos, perseveraram até chegar a Moisés e ao Senhor sem desistir. Terceira, Ogla com H, significado literal, liberdade, caminhar sem amarras, circular, agir com sabedoria ou bálsamo, doçura. Lição, buscaram liberdade para manter o nome e a herança do Pai, agindo com suavidade, mais firmeza. Quarta, Milca ou Milcá, significado literal, rainha, autoridade com respeito, conselheira ou caminhar com propósito. Lição, falaram com dignidade e sabedoria sem arrogância. Mostraram que ter a autoridade é diferente de ser autoritária. Quinta, Tirza ou Tirzá, significado literal, deleite, prazer de Deus, beleza, ou correr em direção ao bem. Lição, sua atitude ganhou e agradou ao Senhor. Elas correram atrás da justiça e encontraram o favor divino. E uma curiosidade especial sobre essas mulheres é que todos os nomes delas têm raízes ligadas à ação, movimento e iniciativa. Exatamente o que elas fizeram. Não ficaram paradas, esperando cair do céu as bênçãos. Não, elas foram atrás, elas tiveram iniciativa, elas foram um movimento. Esse movimento, trazendo aqui para os dias de hoje, para nós, você ir buscar a orar, você ir consagrar, você ler a palavra do Senhor, você ir para a igreja, você buscar o Senhor. Você tem que estar em movimento a buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, elas foram buscar o direito que Deus queria dar para elas. A leitura dessa história de hoje sobre as filhas de Zelofeade se encontra no livro de Números, capítulo
de número 27, do versículo 1 ao 7, que diz o seguinte: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das filhas de Zelofeade: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Foi o significado aí que eu já fiz para vocês, lendo para você aí o significado do nome de cada uma delas. Apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos líderes e de toda a comunidade. À entrada da tenda do encontro disseram: O nosso pai morreu no deserto. Não está no grupo dos que se reuniram contra o Senhor na rebelião de Corá, mas morreu no seu próprio pecado. Se não teve filhos homens, por que seria tirado o nome do nosso pai e da sua família? Por não ter tido filho homem. Dê-nos uma propriedade entre os parentes do nosso pai. Então Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: O que as filhas de Zelofeade dizem é justo. Certamente lhes darás uma propriedade como herança entre os parentes do seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai. Algumas histórias bíblicas são realmente um marco que nos deixam muitas vezes de queixo caído, com tanta coragem e ousadia. Pois bem, a história dessas personagens bíblicas conhecidas como as filhas de Zelofeade é uma delas. A ousadia, a coragem, a determinação dessas 5 mulheres fizeram com que Deus mudasse as leis e as normas, e elas eram mulheres órfãos, Porém jamais desamparadas por Deus. E a primeira pergunta que eu faço para você aí, ouvinte da palavra do Senhor, é a seguinte: o que te impede de ir atrás daquilo que você tem direito? O que te impede de ir atrás daquilo que é seu por herança? Aqui nós estamos falando das filhas de Zelofeade, de uma herança de terras, de posses. Mas tem muitas coisas que muitas vezes nós, por covardia, por medo, nós não corremos atrás dos nossos sonhos, Nós não corremos atrás daquilo que nós queremos por medo, porque nós achamos que se talvez nós corrermos atrás, nós não vamos conseguir, ou nós vamos dar de cara com a parede, ou muitas vezes pessoas vão dizer: não, você não vai realizar esse desejo, esse sonho. Mas aqui, nessa história, nos mostra que a determinação, a coragem, a ousadia era muito grande dessas mulheres, porque Moisés, ele era o líder. Então, elas não foram ao sacerdote, elas não foram a outras pessoas buscar a herança, elas foram diretamente ficar na porta da congregação onde Moisés estava. Ou seja, ela foi logo na fonte, ela foi logo quem estava na frente. E a mensagem de hoje está falando assim para você: não busca pessoas para satisfazer aquilo que só o Senhor Jesus e o Senhor Deus pode satisfazer, que é a sua alma. Vá direto na fonte. Quem é essa fonte? Vá direto ao Senhor Jesus. Faça sua oração diretamente a Ele. Chegue para Ele e fala: Senhor, eu quero que o Senhor resolva essa causa para mim. Senhor, eu não aceito isso. Eu quero que o Senhor faça justiça. Então chegue direto ao Senhor Jesus. Vá direto ao líder. Vá direto àquele que fez os céus e a terra, porque Ele vai te dar a solução. Porque essas mulheres aqui, elas fizeram com que o Senhor, o próprio Deus, mudasse as leis e as normas daquele tempo, porque só os filhos homens poderiam, ter direito na herança, e as mulheres ficaram de fora. Então Zelofeade morreu, só que ele não morreu em desobediência, como elas mesmas falaram aqui. Não, ele morreu morte normal, natural. Se você que recebeu a herança, recebeu essa missão de cuidar, você não cuidar, você vai perder. As filhas de Zelofeade, elas não perderam. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza elas foram ousadas, elas foram insistentes naquilo que elas queriam. Então você também tem que ser assim.
ter essa lição na sua vida e não desistir daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Deus não deu para outra pessoa, não. Deus entregou para você. Você está querendo jogar a responsabilidade que é sua, a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos, você está querendo jogar para as pessoas externas, de fora. Não, você não tem que entregar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para as pessoas de fora, não. Para pessoas que Deus não colocou o propósito. Deus colocou foi nas suas mãos. Deus colocou para você cuidar. Deus entregou para você. Então não jogue fora, a missão é sua, a missão não é de outra pessoa não, é sua. Então assuma a responsabilidade, tenha coragem, ousadia, não seja uma pessoa covarde, não tenha medo, assuma a responsabilidade e diga, eu vou assumir esse BO, porque foi Deus que colocou nas minhas mãos. Então assuma e vai orar, vai buscar Deus, que Deus vai resolver esses problemas, assim como ele resolveu aí a questão da herança aí das filhas de Zelofeade. Filhas de Zelofeade são personagens bíblicas do Antigo Testamento, mencionadas no livro de Números. Elas foram 5 mulheres que, após a morte do seu pai, se apresentaram diante de Moisés para reivindicar a sua herança na terra de Canaã. Essa atitude ousada das filhas de Zelofeade foi bastante incomum na época em que viviam, pois a cultura hebraica é uma herança passada apenas para os filhos homens. No entanto, elas argumentaram com Moisés que, como não tinha irmãos, a linhagem de seu pai seria extinta e elas não receberiam sua porção da terra. Veja bem, elas seriam extintas, viu? Se elas não tivessem corrido atrás do que era delas, elas seriam extintas, a descendência delas seriam extintas e elas não desistiram. Essas lições aqui dessas mulheres são impressionantes, nós devemos colocar em prática em nossas vidas. Então a coragem, a fé dessas mulheres consultou Moisés a Deus, que ele confirmou que as filhas de Zelofeade estavam corretas em sua reivindicação. Deveriam receber a herança de seu pai. Esse episódio significava não apenas pela quebra de uma tradução cultura rígida, mas também pela espiritualidade das mulheres em lutar por seus direitos pela justiça. As lições que podemos aprender com as filhas de Zelofeade incluem a importância da igualdade de gênero, a coragem que desafia normas protegidas e a confiança em Deus para nos guiar em nossas decisões. Aqui não está falando que uma mulher casada querer ser o sacerdote da casa, né? Querer ser o líder da casa. Não, aqui não está falando disso. Está falando de correr atrás daquilo que ela tem direito, né? Ela tem direito. Elas têm direito. Além disso, o episódio nos lembra que Deus valoriza a justiça e a equidade e que podemos confiar nele para nos defender e nos proteger os nossos direitos. Zelofeade é um nome próprio de origem hebraica, mencionado na Bíblia, que significa minha sombra é Deus. Ele é um homem da tribo de Manassés, filho de Efé, que morreu no deserto durante o êxodo, deixando 5 filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. As filhas de Zelofeade estavam preocupadas porque, de acordo com a lei da época, só os homens podiam herdar a propriedade do pai. Então elas se aproximaram de Moisés e pediram que lhe fossem dados o território para que elas pudessem continuar com uma herança de seu pai. Depois de consultar a Deus, Moisés aceitou o pedido das filhas de Zelofeade. Estabeleceu uma nova lei que permitia que as filhas de um homem sem filhos, homens, pudessem herdar sua propriedade. Esse episódio é conhecido como a Lei das Filhas de Zelofeade. É um exemplo de justiça social e igualdade de gênero na Bíblia. E as principais características das filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade, elas foram pioneiras da luta pelos direitos das mulheres na sociedade da época. Seu pai havia morrido sem filhos homens, que significava que suas terras e propriedades eram passadas para outros homens de acordo com a lei da época. No entanto, as filhas de Zelofeade questionaram essa lei e pediram a Moisés que lhe desse uma porção da terra do seu pai como herança. Moisés consultou a Deus e Deus respondeu e elas tinham o que deveriam receber, uma parte da herança de seu pai.
Então, a forma que elas reivindicaram o que elas tinham direito é uma forma que nos ensina até o dia de hoje que nós temos direitos. Se você tem direito de alguma coisa aí, você tem que correr atrás. Você não pode baixar a cabeça, simplesmente baixar a cabeça e dizer, não, eu não vou atrás. Não, vá atrás sim. Vá buscar o que é direito seu. Busque os seus direitos. Porque as filhas de Zelofeade fizeram isso. Elas correram atrás dos seus direitos, né? E outra característica das filhas de Zelofeade é a sua lealdade à sua tribo. Né? Tribo aqui é família, né? Família, olha só. Quando as tribos de Israel estavam dividindo a terra conquistada, as filhas de Zelofeade pediram para ficar com a terra da tribo de seu pai. E em vez de se ajuntar com a tribo com mais terras e recursos, isso mostra que elas tinham um forte senso de identidade, pertencimento à sua tribo, ou seja, a sua tribo é essa família, a sua linhagem, né? Elas eram descendentes aí de Manassés, né, filho de José do Egito, aquele José do Egito lá atrás, que eu já contei a história para vocês, mas eu vou colocar aqui no início dessa mensagem para você ouvir novamente a história de José. Então elas tinham identidade, né? Então você aí que está ouvindo a palavra de Deus, mulher, homem, você tem que ter uma identidade com Deus. Você tem que ser uma pessoa que tem uma identidade. Olha, eu sou essa pessoa aqui, ó. Eu sou essa pessoa aqui. Então você tem que ser uma pessoa só. Você não pode ter duas caras. Você não pode ter duas faces ou dois comportamentos. Você tem que ser você. Nós temos que ter a nossa identidade cristã verdadeira, né? Ah, aqui em casa eu sou uma coisa. Ah, lá fora eu sou outra. Ah, dentro da igreja eu sou uma coisa. Ah, lá no meu emprego eu sou outra. Você tem que ter uma identidade. Então, cuidado com isso aí. Elas sabiam quando e como agir para alcançar os seus objetivos. E também sabiam como se comunicar com a autoridade, líderes para conseguir o que desejavam. A atitude das 5 filhas de Zelofeade foi se levantar sabiamente e agir no momento exato. Essa história mostra que podemos ter um papel ativo e importante na sociedade. A decisão de permitir que as filhas de Zelofeade herdassem os bens de seu pai resolveu um problema, mas criou outro, né? E os líderes da tribo de Manassés apresentaram a questão a Moisés. Números 36, né? Você pode fazer essa leitura lá. Se uma filha que herdasse a terra de seu pai se casasse com um homem de outra tribo, isso faria com que a terra saísse da tribo original e passasse a fazer parte das propriedades do marido. No ano do jubileu, Levítico capítulo 25, do 8 ao 24, não poderia voltar à família original, privando a tribo de sua propriedade. Moisés deve ter levado a questão ao Senhor, pois respondeu: esta é a palavra que o Senhor mandou. Números 36, versículo 6. A solução era ordenar que as filhas que tivessem recebido herança se casassem com homens pertencentes à própria tribo. Esse procedimento simples permitiria que as filhas se casassem, mas ao mesmo tempo manteria a propriedade da família em sua tribo original. As 5 irmãs obedeceram ao decreto e cada uma casou-se com um primo. Se casaram com homens da própria tribo, né? Para que o nome original não saísse delas. Isso foi uma ordenança que o Senhor deu a Moisés. E quais as lições que essas mulheres nos deixaram? Primeira, igualdade de gênero é um direito humano fundamental. As filhas de Zelofeade enfrentaram uma situação injusta na qual não podiam herdar a terra de seu pai simplesmente porque eram mulheres e lutaram por seus direitos. Essa atitude sábia, determinada, é uma inspiração para todas as mulheres que lutam pela igualdade de gênero em todos os aspectos da vida, incluindo a política, a economia e a sociedade em geral. Segunda lição: liderança feminina é essencial para uma sociedade justa e equitativa. As filhas de Zelofeade nos ensinam a lição que qualquer mulher pode se tornar uma líder eficaz. Elas não apenas reivindicaram seus direitos, mas também se tornaram líderes em suas comunidades. O fato de que Deus concedeu a sua petição e mudou a lei para permitir que as mulheres herdassem a terra mostra que a liderança feminina é essencial para que a sociedade justa e equitativa. Terceira lição: a persistência é fundamental para alcançar nossos objetivos. As filhas de Zelofeade não desistiram quando enfrentaram obstáculos. Elas persistiram em luta por seus direitos e continuaram a lutar, que conseguiram o que queriam.
Essa persistência é uma lição valiosa para todos nós. Quando enfrentamos dificuldades em nossas vidas, precisamos ser persistentes em nossos esforços para superá-los e alcançar os nossos objetivos. Quarta lição: devemos confiar em Deus e agir com sabedoria no momento oportuno. As filhas de Zelofeade confiaram em Deus para ajudá-las a sua luta, mas também agiram de forma sábia no momento certo. Elas demonstraram a sua petição com coragem, obediência, mas também com humildade e respeito. Essa confiança em Deus é uma lição importante para todos nós. Devemos buscar a orientação de Deus em nossas vidas, mas também devemos agir pronunciando sempre palavras de sabedoria, coragem e autoridade no momento exato e no lugar exato. Quinto, Deus ama as mulheres de forma incondicional. Uma lição importante que podemos aprender com as filhas de Zelofeade é sobre o amor de Deus pelas mulheres, pois não havia igualdade e as mulheres não possuíam direito. No entanto, quando as filhas de Zelofeade fizeram seu pedido a Moisés, Deus demonstrou seu amor por elas e consideram o direito de herdar a propriedade de seu pai, mesmo que isso não fosse comum naquela época. Isso mostra que Deus valoriza e ama suas filhas, tanto quanto seus filhos. Ele não faz distinção de gêneros, mas trata todos igualmente. Além disso, Deus não concedeu essa bênção por pena ou favoritismo, mas porque as filhas de Zelofeade demonstraram uma fé inabalável, uma capacidade de administrar os seus próprios bens e suas próprias vidas. Então nós estamos aprendendo com elas. Clame a Deus para ajudá-la a mudar a sua mentalidade, seu pensamento. Peça a Deus para lhe dar palavras de sabedoria ao abrir a sua boca para defender a si mesmo. Peça a Deus o favor dos olhos daqueles que Deus é quem você deve se aproximar para obter ajuda. Peça a Deus para ajudá-la a entender seu grande e incondicional amor, as quais maneiras que você pode corresponder a este amor. Viu só? 5 mulheres, 5 nomes, 5 lições e uma só atitude. Buscar a justiça que vem de Deus hoje. Ele te pergunta: você vai ficar parado aí diante das dificuldades? Ou você vai confiar, perseverar, buscar o lugar que Ele preparou para você? Que Deus abençoe a cada um de vocês.